E aí galera, Giroflu na área, seu giro de notícias do Fluminense. Eu sempre pergunto aqui como vocês estão, mas eu acho que essa pergunta todo mundo tem a resposta. Não estamos bem, o Fluminense não está bem, eu não estou bem. Definitivamente é uma situação crítica. Estamos vivendo o pior momento da temporada, não há dúvidas alguma sobre isso, porque simplesmente é uma bomba caindo no Fluminense todos os dias, seja por questões dentro de campo, né, na partida, decisões erradas da comissão técnica, como também situações extracampo. Então é um momento conturbado, de alta turbulência, e sinceramente não sei quando isso vai se estabelecer, isso vai se normalizar, né? Vamos retomar aquele Fluminense que conhecemos como um Fluminense vitorioso, né, do 2023. Na verdade, se a gente for olhar as últimas 3 até 4 temporadas, o Fluminense tem tido boas campanhas dentro daquilo que ele poderia oferecer, dentro das condições que o Fluminense poderia entregar de elenco, de treinador, dentro daquilo que era possível. Se a gente for olhar, o Fluminense tem tido boas campanhas, né? Mas antes de dar entrada, né, falar mais a respeito sobre o que vamos tratar nesse vídeo, gostaria de pedir a todos, né, que estão gostando do trabalho, vi que bastante pessoas estão vindo ao canal, né, teve uns vídeos aí que teve bastante views, também bastante like, novos inscritos, e eu agradeço também a esse reconhecimento do trabalho, que aqui tudo é muito simples, né, mas a gente tem buscado, né, falar, tem outros, eu reconheço que tem outros canais que falam melhor do Fluminense, tem mais estrutura, mas eu gostaria de trazer, né, um ambiente que a gente pudesse falar um com o outro, porque esse aqui, além de ser um canal que cobre o Fluminense, é um canal de torcedor. Então não espere que as nossas falas ou aquilo que a gente vai abordar é pautado unicamente, exclusivamente no aspecto técnico. A gente vai falar também de alguma coisa que a gente possa argumentar tecnicamente, mas o lado torcedor vai sempre ser o lado mais preponderante e mais evidente, né, em todas as nossas opiniões. Então é isso aí, galera. Obrigado e vamos lá falar sobre o que temos para hoje. Pois bem, o Fluminense vem de uma derrota assim acachapante. Ontem eu pensei até em gravar alguma coisa, mas eu definitivamente não deixo para amanhã, porque aí a gente vai também ter alguma notícia, a gente pode também digerir um pouco, né, essa situação ruim. Você sabe que aquela noite que você não dorme direito, que você tá assim com mal-estar, é mais ou menos essa situação que estamos passando no momento. E o Fluminense teve uma derrota assim que ela representa muito. Ela representa o momento que estamos vivendo, que é uma derrota dentro e fora de campo. Não dá para dizer que é culpa de A, B ou C. Embora que eu, como torcedor do Fluminense, eu não consigo tirar, né? Eu não consigo extrair e dizer que o Diniz, para mim, é o maior culpado. Para mim é. Porque não é de hoje que ele vem fazendo essas situações com o Fluminense. Seja por teimosia, por ego, que eu acho que é a maior razão, né? Se a gente for ver no futebol e até em outras profissões, como todas, geralmente profissionais que se destacam têm uma boa receptividade do mercado, eles têm um certo ego. De certa maneira, eu não vejo isso como um defeito, porque aquele profissional, ele tem que, né, saber o seu valor e saber também se posicionar dentro do mercado. É mais ou menos como o Cristiano Ronaldo fala, quando pergunta se ele é bom, ele diz: eu sou o melhor. Ele tem que valorizar a imagem dele também, porque tem aquele ditado: se você não não se valoriza, quem vai te valorizar, né? Você tem que ser o primeiro a valorizar o seu trabalho. Ele até tem uma entrevista que ele fala: olha, se você é o cameraman, você tem que buscar ser o melhor cameraman. Se você é o repórter, você tem que buscar ser o melhor repórter, independente da profissão. Então, esse nível de reconhecimento próprio, eu não julgo.
Acho totalmente válido. Mas quando isso vai para o lado da arrogância, da prepotência, aí eu já acho que é condenável. E muitas das vezes, e quase sempre, o Diniz, principalmente após as partidas, ele nunca tem aquela autocrítica, né? Aquele reconhecimento daquilo que ele vem fazendo que não tem funcionado. Seja por conta de uma ideia que não é boa, uma improvisação que não faz sim o menor sentido, entendeu? Como o caso nas últimas partidas que ele vinha colocando o Martinelli como zagueiro, sendo que o Fluminense tem opções no banco. Acho que isso é um desrespeito até com os jogadores que estão ali à disposição do elenco. Embora que ele seja o comandante, né, o técnico da equipe, e ele que tome as decisões, mas eu acho que é desnecessário. E se a gente for ver as estatísticas, né, das partidas, uma partida após outra a gente vai vendo que é algo que não se sustenta. Essa partida mesmo, eu vou colocar a estatística dela final. O Fluminense terminou com 70% de posse de bola. Você olha assim, nossa, então foi um atropelo. O Fluminense dominou o jogo amplamente. E aí você olha assim, mas perdeu de 3-0. O cara pode pensar, foram 3 contra-ataques, ou então 3 bolas que o Corinthians teve e conseguiu, foi sorte. É algo que pode acontecer. Você acha já estranho, mas aí tudo bem, você tenta digerir isso. Mas quando você olha também para as demais opções da estatística, você vai ver que o Fluminense já deu um chute a gol. O Corinthians deu mais chutes a gol. Você vai ver que a maioria dos passes que o Fluminense dava era aqueles passes laterais, ali na intermediária do campo, ou meio que não conseguia nem avançar as linhas, né, de marcação do Corinthians, né, as 4 linhas, as 2 linhas de 4 que eu quis dizer, né, que geralmente os times fazem para poder ter seu sistema defensivo. Então, é uma posse de bola mentirosa, que não tem o menor resultado, ela não tem eficiência alguma. Então, como você vai sustentar um time que tem uma posse de bola que não tem mínimo de eficácia? Você não consegue construir jogadas que podem resultar em gol. Porque se for só assim, você pode passar aqui a bola na frente, no campo de defesa, por exemplo, ficar ali trocando passe entre os zagueiros, o meio campo, e acabou. Você vai ter a maior posse de bola da partida, mas efetividade zero. E além de tudo isso, erros provocados por quê? Por conta de jogadores que têm que sair de suas posições para assumir outros papéis na partida e acabam cometendo erros, como o caso do Cano. E eu até acho também desnecessário ele depois na entrevista chegar a falar que o Cano errou, sendo que o Cano é um dos jogadores mais sacrificados do elenco. E como ele mesmo falou na entrevista, isso não é novo. Isso já vinha acontecendo desde quando ele é treinador do Fluminense. Na final da Libertadores mesmo, a gente viu o Cano sendo volante, zagueiro, tudo. Aqui naquele momento, a gente não tem como dizer que foi ruim, até elogiar o Cano. Porque ali o Fluminense estava tentando sustentar o resultado. Tava com um jogador a menos. Aí totalmente perfeito, né? Você entende a situação. Mas o jogo que tá 0-0, 11 contra 11. O Fluminense está tentando se impor em campo, tentando buscar opções. O seu homem de referência tendo que vir buscar jogada, jogar de 10, fazer lançamento, fazer um pivô, um zagueiro. Caramba, pô. Isso aí é inadmissível. Eu nunca concordei com isso. Não é porque o Fluminense perdeu de 3-0, de 1-0, ou porque ele tá ganhando uma partida. Ou porque tá com a sequência invicta de 10 vitórias seguidas. Não. Eu sempre achei errado. O zagueiro tem que ser zagueiro, atacante, volante. O futebol hoje é moderno. Os jogadores voltam para marcar, mas todos dentro das suas linhas de posição. Eles não desmontam o esquema tático para poder favorecer um momento, né, de defesa. Isso não existe. Então é importante que isso aconteça, né? Você vê grandes times da Europa, e até mesmo no caso do Guardiola, ficou assim meio abismado, né? Esse futebol é o aposicional. Como é que isso pode ser possível? Ele ficou assim intrigado, né? Mas essa partida contra o Manchester City eu também não coloco na conta do Diniz, porque o Fluminense não teve chance de mostrar o que ele tinha preparado.
E até em certos momentos da partida, o Fluminense conseguiu envolver o adversário. E isso não acontece mais. Teve um momento da partida que o Fluminense teve posse de bola por mais de 1 minuto, sem o Manchester City tocar na bola. Isso acontece hoje em dia? Não acontece. E olha que teve transição de jogo nesse momento, esse lance da partida. O Fluminense pega a bola da defesa e vai até o ataque. Acaba em um impedimento. Mas hoje o Fluminense não tem mais essa transição. Ele fica trocando bola ali, trocando passes no campo de defesa. Nem avança as linhas. Então, perdeu total o norte. O time está desnorteado. Então, é algo assim horrível. E outra coisa que eu acho muito ruim, que até falando em relação até ao Cano e outros jogadores, o Fernando Diniz, ele não tendo autocrítica, ele acaba por prejudicar e minar o ambiente interno do Fluminense. Porque você vê ele na entrevista coletiva, ele falando, cometemos erros. O máximo que ele faz é isso, colocar nós no plural. Primeira pessoa do plural, se colocando como também fazendo parte da estrutura que cometeu o erro, que não deu certo na partida. Mas em momento algum ele diz, eu fiz isso de errado. Eu que sou o comandante da equipe, então se a equipe errou, eu sou o maior culpado. Nunca você vai ver o Diniz falando isso. O máximo que ele vai falar é nós cometemos erros. Mas na maioria das entrevistas, e até ontem mesmo, em certos momentos, ele colocou falando assim, a equipe cometeu erros, a equipe fez isso que não deveria acontecer, cometeu erros que são fáceis de ser resolvidos e coisas simples que eles erraram que não eram para errar. Cara, se isso aí não atrapalha o ambiente interno, se isso aí não expõe jogador, então o que mais vai expor? Porque você está expondo o seu elenco para a imprensa, para torcedor, para os rivais. Isso é ruim. Você acha que falando isso em público vai fazer com que o jogador faça tudo aquilo? Ainda mais outra coisa. Se eu fosse o Diniz, eu seria o cara mais grato do mundo aos meus atletas. Porque você tem um atleta que se sacrifica saindo da sua posição para jogar de zagueiro, lateral, atacante, praticamente de goleiro. Cara, esse cara, se ele errar alguma coisa na partida, eu jamais irei criticar. Ele disse, não, meu amigo, você tá fazendo mais do que você pode, você tá jogando em outras posições que não é do seu cacife, não é daquilo que você foi projetado para o âmbito profissional. Então, eu chegar e criticar esse atleta, nunca faria isso. Então, é revoltante a gente ver essa situação. Eu, sinceramente, se o Diniz não tem essa autocrítica, não tem espaço para ele mais no Fluminense. É simples. Não tem como sustentar um cara que não tem o mínimo de autocrítica. A autocrítica, você consegue crescer com seus próprios erros também. Embora tenha aquela frase, né, que diz assim, o sábio não aprende com os seus erros, ele aprende com o erro dos outros. Mas se você eventualmente erra, você pode anotar aquilo, tomar como lição para crescimento também. E a partir daquilo você evolui no seu trabalho. Isso é possível também. Então, é complicadíssimo essa situação. Se o Diniz vai continuar no seu pedestal. E lembrar que também, há um ano atrás, ele tinha só um carioca. Não tinha mais nada. Um carioca e uma Taça Guanabara. Então ele tem que ser grato à instituição Fluminense. O Fluminense também é grato por ele também. Mas o Fluminense que acreditou no trabalho dele. Coisa que time algum acreditou. Nem mesmo o São Paulo, onde ele quase poderia, andou perto, de ser campeão brasileiro. Mas ele foi chutado pelo São Paulo. O Fluminense o demitiu uma vez, sim. Mas em vários momentos o Mário, em entrevistas, sendo que ele não era mais nem técnico do Fluminense, ele falava do grande arrependimento que ele teve em demitir o Diniz. Com certeza ele deve ter se retratado com o Diniz várias vezes por conta disso. Ou seja, o Fluminense foi o único time que acreditou na filosofia do Diniz. Tenham isso em mente. E aí, para mudar um pouco de assunto, mas o clima ainda bem ruim, em relação aos atos de indisciplina, Os 4 jogadores, Arthur, Cauã Elias, Alexander e John Kennedy, estão afastados, estão punidos. Porém,
Eles não estão de férias, eles não estão impedidos de treinar no Fluminense. Pelo contrário, eles devem treinar no Fluminense até para manter a condição física. E surgem notícias, né, de que o John Kennedy teria faltado a um treinamento, né, uma atividade que estava programada para o dia de ontem, no domingo. E isso gerou um burburinho tremendo também, porque foi colocado que inclusive os jogadores, né, os demais atletas do elenco, teriam ficado bastante chateados e insatisfeitos com esse mais um, que dá para dizer também que é um ato de indisciplina, e se somando a outras situações, né, que ao decorrer da semana, que ele teria postado no Instagram, vídeo dele participando de um momento, uma confraternização, festa, enfim, não sei. Não sabemos se foi algo assim que extrapolou, se estava na folga dele, não sabemos. Mas por conta do histórico dele, toda a notícia que sai que ele estava em uma festa, em alguma situação, vai ser algo que vai respingar negativamente nele. E aí o Fluminense também vai ter outro momento complicado, conturbado com ele. Para quem não sabe, o John Kennedy marcou o gol do título da Libertadores, mas um ano antes, praticamente, ele foi afastado também do Fluminense e foi emprestado à Ferroviária. Tem até uma entrevista que o Mário deu num podcast, que o Fluminense já estava buscando repatriar o John Kennedy, né, da Ferroviária. Ele estava sendo até artilheiro do Campeonato Paulista naquele momento. E o John Kennedy, inclusive, naquela época, ele às vezes postava alguma coisa no Instagram dizendo que estava procurando se policiar, buscando se afastar dessas notícias ruins. E aí que queria ter uma segunda chance com o Fluminense. E aí o Mário, né, depois que ele terminou lá no Campeonato Paulista com a Ferroviária, ele entrou em contato algumas vezes com o John Kennedy também com o Mário, e teve uma vez que engraçada que ele falou que ele parece que estava já nas tratativas de retornar ao Fluminense. E aí ele teve uma notícia, né? Alguém falou para ele que o pessoal do condomínio reclamou de uma festa que ele teria feito, barulho, madrugada dentro. E aí o Mário liga para ele, John Kennedy, falando: cara, como é que pode? Você está aí buscando, né, uma tratativa com você, e aí me falam que você foi, né, tá fazendo essas coisas. E aí ele dá uma resposta um pouco engraçada, um pouco engraçado, dizendo: ô, presidente, pelo menos hoje eu tenho que fazer alguma coisinha, meu aniversário, né? E aí, naquele momento, nessa entrevista, né, o Fluminense já tinha conquistado a Libertadores também. O Fluminense estava em um ótimo momento. Todo mundo riu, achou engraçado. Mas enfim, é uma situação crítica. O Fluminense vai ter também que ter muita sabedoria para ver qual a melhor solução para o John Kennedy. Porque assim, não dá para dizer que o John Kennedy é o mesmo John Kennedy quando foi emprestado para a Ferroviária. Por conta de toda a conotação importante que ele agregou à imagem de John Kennedy por conta da Libertadores. Ele simplesmente fez gols em todas as fases, né, de mata-mata da Libertadores. E além de fazer o gol do título. E o Fluminense, ele sabe que o John Kennedy também, não fosse só pela importância histórica, também tem importância de valores. Se o Fluminense simplesmente se desfazer do John Kennedy, ele pode estar perdendo cifras também. Então o Fluminense vai ter que ter muita sabedoria, porque ele é um cara de um talento único, ele tem um futuro brilhante, porém a cabeça dele está totalmente desordenada. Então o Fluminense vai ter que ter uma sabedoria muito grande para não perder essa joia, que está no momento crítico. A família também é importantíssima nesse momento para dar o apoio e também dar também a devida advertência para que ele retorne, né, aquele John Kennedy que a gente viu no ano passado. E que também eu não sei se o Diniz, como é que o pensamento em relação a ele possa também de certa forma conversar, dialogar com ele, porque o Diniz, para quem não sabe, ele é
psicólogo, né, de formação. Ele é formado na área. Quem sabe ele possa ter algum trato, alguma maneira também de dialogar com o jogador, até porque em muitas das entrevistas quando o Fluminense está numa boa, ele fala que o jogador é uma peça que não é devidamente tratada no futebol, que o lado psicológico não é levado em consideração. Então, esse é um momento ideal para o psicólogo Fernando Diniz atuar, até porque como técnico ele não tem atuado bem, né? A gente pode também dizer. Então, quem sabe como psicólogo ele não possa dar essa força, essa moral para o Fluminense. Fica o recado aí ao senhor Fernando Diniz. E para fechar o vídeo de hoje, muitas notícias, né? Eu vou até nos vídeos dessa semana, no decorrer da semana, eu vou buscar aprofundar mais alguns desses assuntos. Na manhã de hoje, o Chelsea anunciou em suas redes sociais que o Thiago Silva estaria se despedindo do Chelsea, né? Não estaria não, ele vai estar se despedindo ao final do contrato, né? Ao final da temporada, e que o Chelsea não renovará com o mesmo. E o vídeo foi um tom assim de comoção, de emoção, até porque ele está no Chelsea já tem 4 anos e não dá para dizer que ele não tenha se tornado um ídolo da história do Chelsea, até por conta dos títulos e também da liderança que ele teve, né, no Chelsea durante esses anos. A torcida tem música dele, tem bandeirões para ele, e ele na entrevista ele meio que se emocionou, chorou e falou que um dia querer retornar ao Chelsea numa função mais administrativa, como um diretor esportivo, enfim. E ele se emocionou bastante. E isso faz sentido até por conta daquilo que a esposa do Thiago Silva já havia falado nas semanas anteriores, que eles iriam continuar na Inglaterra independente do destino do Thiago Silva tome, né? E isso meio que deixa os torcedores fluminenses numa situação assim de expectativa, porque tudo indica que o destino seria e será, deve ser esse, o Fluminense, por conta das promessas, por conta de toda a especulação. Tudo indica que ele virá ao Fluminense, embora tenha sim especulações de outros times, inclusive de dentro de Londres. Para quem não sabe, Londres tem muitos times e que teriam feito algum tipo de contato com o Thiago Silva para que ele fique também em Londres, até por conta daquilo que a esposa dele já falou. E aí, de certa forma, ele continuaria perto da família e não precisaria se mudar da cidade e permaneceria em Londres. E também há especulações na Arábia Saudita de times que poderiam estar querendo contar com o futebol do atleta. E falando do Thiago Silva, não tem nem o que dizer, né? Ele simplesmente é um nome histórico no Fluminense e também no futebol mundial. O cara que tem 39 anos jogando na Premier League. E olha que não é um time qualquer. Tudo bem que o Chelsea está uma temporada terrível. Mas é um time que gasta bilhões por temporada. E quando o Chelsea está bem, ele é sempre um postulante a título. Inclusive é um dos times que estará no Mundial de Clubes, no Super Mundial da FIFA. Ganhou Champions recentemente, assim, já tem um tempinho, mas dá pra dizer que ainda é recente. E é um time que tem um grande capital financeiro. Então, um jogador de 39 anos, titular, jogando numa equipe desse porte, não dá pra dizer que esse cara é um atleta comum. Ainda mais no futebol, no campeonato mais disputado e mais técnico do mundo também, que é a Premier League. Então, dispensa comentários, Thiago Silva, simplesmente. E então, vamos continuar aí na expectativa. Vamos aguardar as notícias das próximas semanas. Mas tudo indica que ele virá finalmente ao Fluminense. E aí, Tricolor, vocês como é que estão? Espero que fiquemos todos bem. Lembrando que o Fluminense também enfrentará essa semana o Sampaio Corrêa, confronto válido da Copa do Brasil. E a situação também é complicada e o Fluminense vai sob bastante pressão para esse confronto. Saudações tricolores.